Voltamos com Vida Saudável, hoje falando sobre os distúrbios do sono. Você tem dúvidas? Passa mal a noite inteira, tá difícil dormir? Então fica ligado na nossa conversa aqui com a gente, o Dr. Cícero Alves, é um otorrino especialista em medicina do sono, tirando todas as nossas dúvidas. Ainda dá tempo, fica ligado com a gente. Doutor, se durante a semana uma pessoa não dorme o suficiente e vai ficando cada dia mais cansado, no final da semana, sábado, domingo, ela pode tirar o atraso ou deve levantar na mesma hora de sempre? Dá para tirar o atraso, doutor? Bem, a privação crônica de sono, hoje a gente sabe que é o principal distúrbio do sono nas grandes cidades. Então, nas cidades grandes, onde você tem, as pessoas acordam muito cedo e vão dormir muito tarde por causa dos compromissos sociais, elas têm muito essa privação crônica. E não faz muito sentido, do ponto de vista fisiológico, tentar repor todo esse sono num dia só, porque você vai desequilibrar, vai desviar o teu ritmo biológico. Então, o que é aconselhável? Você pode até esticar um pouquinho mais na cama, dormir um pouquinho mais para tentar repor um pouco do que você perdeu, embora a gente saiba que a qualidade nunca é a mesma, mas você não deve sair totalmente do teu ritmo para que você não desvie muito esse teu ritmo na hora de você voltar a dormir nos dias de trabalho, na segunda, na terça, na quarta. Então não é aconselhável que, por exemplo, a pessoa passe o domingo todo, a manhã toda dormindo, porque aí ela vai ter dificuldade para dormir no mesmo horário no domingo à noite que ela teria nos outros dias. Então, doutor, mesmo naquele momento, no final de semana, quando a gente vai para a balada, as pessoas que gostam de ir para a balada, um churrasco ou um jantar, e ele realmente vai chegar mais tarde em casa. Então é melhor acordar no horário que ele continua acordando? É assim mesmo? Eu acho um meio termo, né? Não dá para acordar no horário de 6, 7 horas da manhã, que é o horário que você normalmente acorda durante a semana, mas também não deve permanecer na cama até meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, porque aí você vai ter a insônia à noite, no domingo. Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de drive de sono. Então, quando você acorda muito tarde, o teu sono, para ser deflagrado à noite, naquela noite, ele também vai vir muito mais tarde. Então, se você dorme até 2, 3 horas da tarde no domingo, você não vai conseguir dormir antes que 2 horas da manhã do domingo para a segunda. E aí já vai começar a semana cansado. Então, vamos ao bom senso, um meio termo, acordar 9, 10 horas, que aí você consegue recuperar um pouquinho o teu sono da balada da noite e não desvia totalmente o teu ritmo biológico de sono. Doutor, insônia na gravidez é um distúrbio relativamente frequente? Isso é comum ou não? Não, na gravidez a gente pode ter insônia mais nas fases mais tardias, porque assim, a progesterona, que é um dos hormônios da gravidez, ele é um hormônio hipnótico, ou seja, ele facilita o sono. Mas nas fases mais avançadas da gestação, até por problemas mecânicos, você pode ter distúrbios que são passageiros, né, uma insônia transitória, mas você pode ter mais por distúrbios mecânicos, locomoção do feto e mesmo acomodação do volume abdominal. Como é que essas mulheres, então, podem ser ajudadas ou não é possível? Tem que esperar passar a fase? Esperar passar, mas enquanto isso a gente pode lançar mão de alguns artifícios, como o decúbito lateral, né? Então, em algumas posições em que você consegue ter um sono mais tranquilo. Doutor Cícero, eu sempre ouço as pessoas dizerem que estavam tão exaustas que não conseguiram dormir. O cansaço, ele prejudica o sono? Não. Na realidade, o que determina o sono são 2 mecanismos. A melatonina, que a gente já explicou no bloco anterior, e o acúmulo de uma outra substância que chama adenosina. A adenosina é uma substância que ela é acumulada ao longo do dia quando a gente está acordado. Então, por exemplo, uma pessoa que acordou às 5 horas da manhã, ela começa a acumular adenosina. Eu explico dessa forma aos meus pacientes. Ela começa a acumular adenosina no caminhãozinho dela até 10, 11 horas da noite. Quando dá 11 horas da noite, a adenosina, o caminhão está lotado de adenosina e aí ela vai dormir. Se essa pessoa acorda meio-dia e tira um soninho umas 4, 5 horas da tarde de novo, ela não deu tempo de às 11 horas, meia-noite, lá encher o caminhão de adenosina. E aí, com certeza, essa pessoa vai ter dificuldade para cair no sono. Então, o cansaço, por si só, subentende-se que a pessoa passou muito tempo acordada. Então, se ela passou muito tempo acordada, supõe-se que ela esteja com a quantidade de adenosina satisfatória para deflagrar o sono. Então, eu não vejo muito sentido nessa afirmação de que o cansaço, por si só, levaria a distúrbios do sono, que poderia piorar. Pensando no metabolismo, tenderia a
deflagrar o sono, ao contrário. Doutor, e tomar tranquilizantes, o senhor é a favor? Bem, o uso de medicação é uma coisa muito controversa. Na realidade, os tranquilizantes são medicações que foram utilizadas para o tratamento dos distúrbios do sono nas décadas anteriores e que hoje a gente tem hipnóticos, que são medicações com menos efeitos colaterais e que atuam apenas no sono. Então, a gente tem que alertar o telespectador que talvez o principal distúrbio respiratório do sono seja o distúrbio respiratório, subentende-se ronco e apneia do sono. E os tranquilizantes são totalmente contraindicados nesses casos. Por quê? Porque eles levam a um relaxamento da musculatura da faringe e tendem a piorar tanto o ronco quanto a apneia. Já é muito comum, né? Todo mundo vai numa farmácia e compra isso. Está cada vez mais fácil, né? A gente sempre vê alguém falando que vai tomar para dormir, que não consegue dormir. Hoje em dia as coisas melhoraram, né? Hoje a gente tem no Brasil, principalmente nas farmácias e nas redes maiores, um controle maior de medicação. Então são medicações que necessitam de um receituário duplo e às vezes de um receituário preto. Então diminuiu um pouquinho. Mas sempre há aquela pessoa que consegue com um médico amigo, que consegue, e aí acaba se automedicando, e a gente tem que tentar tirar essas medicações na medida do possível. Doutor Vitor, aqui o telespectador ele também participa da nossa conversa. Vamos ver então qual é a primeira pergunta para o senhor. Olha só, exercício físico ajuda a dormir? A pergunta é da Valdete Martins. Um abraço, Valdete, obrigado pela sua participação. Então, doutor, os exercícios físicos, eles ajudam realmente a pessoa a dormir? Com certeza. A prática de exercícios físicos é essencial para a saúde no geral e é importantíssimo para o sono. Uma única ressalva é que ele não deve ser feito próximo ao horário de dormir, porque libera adrenalina, que é uma substância altamente estimulante, e aí as pessoas ficam com o metabolismo mais ativado, mais estimulados e com certeza vão ter uma maior dificuldade para iniciar o sono. Mas no decorrer do dia são importantíssimos porque melhoram o metabolismo e aumentam a produção de adenosina, aquela substância anteriormente citada por mim. Ok, então, olha só, e quando a pessoa anda ou realiza alguma atividade dormindo, hein? Isso ocorre por conta do sonambulismo, um distúrbio do sono que acontece com maior frequência em crianças de 5 a 12 anos, mas pode afetar também pessoas de todas as idades. O universitário Jadson Lenner tem um problema e desde criança, por várias vezes, saiu de casa sonâmbulo, que a gente vai ver agora. Jadson tem 23 anos e desde os 8 tem episódios de sonambulismo. O estudante de medicina lembra as histórias mais inusitadas que aconteceram com ele quando estava dormindo. Saí de casa na cidade do meu pai, em São Pedro do Piauí. Eu saí, meu irmão me encontrou na praça, era um dia de festa. E aí eu dormi com aquela coisa de querer sair para a festa e tudo, e meu irmão me encontrou na praça. Outra vez também Luiz Correia, pulei 2 redes, um frigobar, tudo, pulei a janela para sair de casa e meu pai foi me pegar fora de casa. E outro exemplo que ano passado aconteceu, eu acordei no meio da noite, eu durmo com meu irmão, né? Eu pensei que a casa estava sendo assaltada no meu sonho, né? Então eu acordei e quebrei a janela do quarto, dei um murro. Não me machuquei, graças a Deus, mas foi assim um episódio, a casa toda acordou, eu tive que explicar que eu estava dormindo e tudo. Jadson confessa que hoje o sonambulismo é quase um problema na sua vida. O estudante nunca lembra quando acorda no meio da noite, mas quem já viu garante que ele fica com os olhos vermelhos e pálido. Eu demorei até a acreditar que eu era sonâmbulo porque eu pensava que era brincadeira. O pessoal dizia, não, tu levantou, tu fez isso. Eu disse, mas como? Eu não lembro. Por que você não tira uma foto, faz uma filmagem? Porque eu não estou acreditando, eu não lembro. Eu não posso dormir em apartamento. Se eu for dormir na casa de algum amigo, eu tenho que verificar se tem grade, se as portas têm trancas, se eu vou dormir num lugar que não tem muita coisa o que quebrar, que eu possa me machucar ou machucar alguém, alguma coisa pontiaguda. Então, tudo isso eu tenho que verificar antes de dormir. É assim mesmo, doutor, é difícil, né? O Jadson, eu gravei com ele estava me explicando que ele tem medo, inclusive, de dormir na casa dos outros, dormir na casa de alguém que ele conhece, tem que estar tudo trancado. Mas antes do senhor responder sobre isso, o que é exatamente o sonambulismo? Bem, o sonambulismo ele é um transtorno do despertar, como se houvesse uma interseção entre os estados de vigília e do sono. O cérebro está dormindo e o corpo está acordado. E aí você tem uma interseção entre esses dois estados e aí você pode desenvolver uma atividade motora, que é caminhar, estando ainda dormindo com o cérebro em estado de sono. Isso é muito comum
em torno de 30% a 40% das crianças podem desenvolver um transtorno do despertar no decorrer da vida. Esses transtornos podem ser o pânico noturno, que é quando a criança acorda desesperada, chorando. Pode ser apenas um despertar confuso, quando ela acorda sem saber, desorientada, sem orientação espacial, não sabe onde é que está. Até o caso mais emblemático, a gente pode dizer assim, que é o sonambulismo. É muito comum isso, conforme falar, até a fase de adolescência. No caso descrito, no caso da matéria, o Jadson ele já tem isso há algum tempo. Mas o que é preciso alertar é que não é comum que pacientes adultos que não tinham isso na fase infantil comecem a desenvolver isso. Aí tem que ser investigados outros distúrbios do sono. Porque alguma coisa está impactando o sono desse paciente e ele está manifestando esse impacto através do sonambulismo. Doutor, e hoje é possível, por exemplo, o nosso personagem se livrar desse problema? Bem, hoje a gente tem vários tratamentos para isso. Isso chama parassonia e existe tratamento para isso. Primeiro a gente tem que afastar outras causas do sono, conforme eu já falei, e se for um sonambulismo primário, puro, existe tratamento para isso. Além das medidas que ele já comentou, né? Medidas de proteção, como tela nas janelas, evitar mesas pontiagudas, produtos cortantes, mas existe tratamento que a gente consegue diminuir muito, tanto a frequência como a severidade.